Olá, bem-vindos ao Nivor Podcast, o podcast de entrevista com pessoas inteligentes e interessantes. Hoje estamos aqui com o Ademir Carvalho, ex-morador de rua e dono da maior rede de franquias de batata recheada do mundo. Olá, Ademir, tudo bom? Tudo ótimo. Ademir, eu gostaria que você contasse para nós a sua trajetória, né? Onde você nasceu, onde você cresceu, por que você foi parar na rua, como você venceu essa adversidade até se tornar esse dono desse império de batatas. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado. Quero agradecer aí pela honra, né, desse convite. Começando, a minha vida nunca foi fácil. Desde o início, muitas adversidades. Nasci de uma família muito pobre, né, na cidade de Campinas. E tive uma infância muito sofrida, passamos muitas necessidades. Comecei a cozinhar com 7 anos de idade, né, que é um dos pontos fortes aí que me trouxe até aqui, que chegou até a Mix Potato. Então, isso daí é uma coisa que eu trago da minha mãe. Minha mãe me ensinou a cozinhar quando eu tinha 7 anos de idade, para poder cuidar das minhas irmãs. E a minha infância, a minha adolescência, de muito sofrimento, né, de muitas falta de comida, muita necessidade. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, né? Minha mãe já me colocou para trabalhar, para fazer como vendedor, né? Trabalhar para vender alguma coisa na rua. Então, quando criança, você já trabalhava, não só fora, como dentro de casa, ajudando Sim. seus irmãos e sua mãe nesses afazeres. Sim. Minha mãe, com 7 anos de idade, ela me ensinou a cozinhar, me ensinou a limpar uma casa, lavar uma louça. E quando eu tinha 8 anos de idade, ela começou a fazer salgadinhos e eu comecei a vender na rua. Na verdade, ela começou a fazer salgadinhos porque foi um negócio muito interessante. Eu tinha um amiguinho de escola e nós éramos muito pobres, éramos os mais pobres da escola. E nós ficávamos na hora do intervalo, vendo as crianças, né, de poder aquisitivo um pouco melhor, gastando na cantina. E aí um dia eu olhei para ele assim, eu falei, cara, eu tive uma ideia. Isso de 7 para 8 anos de idade. Então, acho que a veia empreendedora já nasceu ali, já começou. Nasceu ali. Aí ele falou assim, qual é a ideia? Eu falei assim, ó, sabe aquela funilaria que tem lá naquela esquina? Eles usam as latas de tinta e jogam fora. E naquela época, as casas, eu morei no bairro Aparecidinha, Nova Aparecidinha, né, que é mais conhecido hoje como Vila Padre Anchieta, em Campinas. E naquela época, as casas tinham os muros bem baixos, né, e as senhorinhas das casas, elas tinham o costume de fazer jardins na frente Sim. das casas. E tinha uma fazenda próximo de onde nós morávamos, e eu tive a ideia de pegar essas latas, encher de esterco e vender para as senhorinhas, para elas colocarem nos seus jardins. Pô, que interessante. Foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro. E prosperou essa ideia. E prosperou. Depois começaram a copiar, né? No Brasil, tudo é plágio. Aí plagiaram a nossa ideia, mas a gente comeu bastante na cantina, demos muito lucro para a cantina vendendo esterco. E como que aconteceu de você ter parado na rua? Então, foi assim, uma trajetória de muito sofrimento, né? Igual eu expliquei. E por problemas de família, né? Quando eu tinha 19 para 20 anos, minha mãe foi embora de casa por problemas familiares, Sim. né? E meu padrasto e a mãe dele acabaram me colocando para a rua. E nessa eu morei 3 anos na rua. Aí eu fiquei 2 anos na região ali da Aparecidinha. E numa ocasião eu estava sentado, porque assim, eu nunca gostei de pedir, né? Certo. Então eu ficava muito perto do posto 3 Dias, que é na beira da rodovia Anhanguera, e sempre procurando algum serviço para fazer, para eu poder se manter, comprar comida, certo? Né? Não dava para mais nada. E em uma ocasião era mais ou menos 1h30, 2 horas da tarde, eu não tinha conseguido nada. E eu estava sentado assim numa escadinha que dava a entrada para o restaurante, e um caminhoneiro parou um caminhão com um container, estava indo para Santos, e ele parou para almoçar. E ele me viu chorando. Então assim, o universo, Deus coloca sempre anjos na nossa trajetória. E ele me viu chorando, e ele chegou até mim e perguntou por que eu estava chorando, e eu contei um pouco da minha história, que eu morava na rua, tal, eu tinha contado por que eu tinha ido para a rua, tal. E aí ele falou,
vamos entrar comigo no restaurante que eu vou pagar um almoço para você. Aí eu entrei com ele, almocei com ele e tal. E ele falou para mim assim, ó, por que você não vai para Santos? Porque Santos tem os armazéns, precisa de muita gente para descarregar os caminhões, que é sacaria de 20 quilos, 30 quilos e tal. Você nunca tinha ido para lá? Que era quase meu peso na época. Não, nunca tinha ido para Santos. E aí eu fiquei até meio assim, né? A gente fica desconfiado, ainda mais na rua. Não conhecia, né? Será que o cara, sei lá, tá com maldade comigo? E aí eu acabei indo, né? Peguei carona com ele e fui. E chegou em Santos, ele até me deu um dinheiro para eu, né, ficar uns dias tranquilo. E eu comecei a conseguir esses trabalhos de descarregar caminhão. Aí você começa a descarregar. O primeiro pesa 20 quilos, o terceiro pesa 60. Quando acaba já... O último parece uma tonelada. E nessa trajetória, eu conheci uns hippies. Porque mesmo morando na rua, eu nunca assim, me portei como morador de rua. Mesmo morando na rua, eu não me trajava como um morador de rua. Isso é interessante saber. Então, assim, eu sempre, acho que eu sempre quis ser paquitão. Eu era um playboy da rua. E aí eu sempre me vestia bem, tomava meu banho, lavava minha roupa nos postos de gasolina e tal. Você não pedia, né? Não pedia, nunca gostei de pedir. Né? E aí que aconteceu que eu conheci esses hippies e conversando com eles, porque eu sempre fui muito comunicativo, gostei muito de fazer amizades e tal. Eles falaram, cara, você está num lugar errado, pô. Vamos para a praia com a gente. Eu falei, eu vou fazer o quê na praia, pô? Aí eles me deram uma tesoura de presente e pegaram 2 latinhas de Coca-Cola, né? E me ensinaram a fazer uma latinha pequenininha com 2 latinhas grandes. Aí me ensinaram a fazer cinzeirinho, esses artesanatos de latinha. Aí você começou a fazer dinheiro com isso? Aí comecei a fazer dinheiro com isso. Aí tinha um restaurante perto da Ana Costa, né? Que acho que é o Canal 3, se eu não me engano. E eu ficava... Todo dia eu chegava umas 10, 10 e meia na frente desse restaurante. Tinha um banquinho ali, o pessoal já me conhecia, porque eu almoçava ali todo dia. Na época o self-service era R$5, saudade dessa época, eu comia à vontade. Com direito a um suco ainda. Aí. E aí eu sentava no banquinho ali, colocava minhas latinhas, meus artesanatos e ia vendendo. Fazia seu dinheiro aí. Fazia meu dinheiro ali. Aí você, através desse processo, começou a sair das ruas? Demorou um pouco, né? Na verdade, eu morei 3 anos. Essa primeira etapa da rua, eu morei 3 anos. Aí eu comecei a juntar dinheiro, né? Aí comecei a me enturmar com o pessoal da praia, pessoal do surf, aprendi a surfar nessa época. Interessante. E aí eu consegui juntar um dinheiro que deu para eu alugar um apartamento assim... Era um calabouço, cara. Parecia uma caverna num prédio. Era horrível. Mas saiu da rua. Saí da rua, mas... Esse que era o importante, o principal. A rua era pior. E aí eu comprei minha prancha, consegui comprar minha prancha e me enturmei com a galera do surf, continuei fazendo meus artesanatos, né? E aí eu consegui uma grana para voltar para Campinas. Aí voltei para Campinas, fui morar em pensão. E um dia, eu sempre gostei muito de ir na Lagoa do Taquaral. E um dia, fazendo uma caminhada na Lagoa do Taquaral, eu reencontrei um amigo meu da época de escola, né? Chama Denis. Um abraço aí, Denis. Queremos aqui também. Esse cara aí fez uma diferença grande na minha vida. E aí o Denis falou, pô, mas como assim na rua, cara? Por que você não procurou a gente e tal? E ele me tirou da rua, ele morava de frente da lagoa ali, família de ciganos e tal. E aí eu fui morar junto com ele. Fui morar com eles e aprendi a vender. Na época, o edredom era novo, né? Sim. Era novidade, não existia, só em cidades grandes. E eles enchiam as caminhonetes, compravam aqui em Americana, a linha Americana, na Uber. Aí eles enchiam as caminhonetes e saíam vendendo para essas cidadezinhas de Minas. Eu vendia edredom até na Bahia com sol de 40 graus, amigo. Ô, louco. A veia de vendedor tá sempre comigo desde que eu nasci. Na verdade, você saiu da praia do Cesar de Santos, que estava vendendo artesanato, e foi vender edredom. Isso. Aí isso te impulsionou. Aí o Denis chamou para morar na casa dele, né? Que foi praticamente assim o que fez eu sair da rua. E aí, de lá para cá, muitos altos e baixos, né? Até chegar à parte da Mix Potato.